né? As redes sociais que existem atualmente, elas são redes de interesse comercial, são redes de propriedade privada, né? Então, na governança democrática digital, nós teríamos meios públicos, né? Nós teríamos um aplicativo e uma rede social, uma rede que, inclusive, abrange a parte financeira, né? O bolso do povo, uma comunicação direta entre o Estado e o cidadão, né? Por meios digitais. É uma ideia revolucionária, mas, ao mesmo tempo, pacífica, né? Porque vai possibilitar que haja um contato direto por meio da tecnologia da informação, é óbvio, né? Não um contato presencial, mas vai evitar todos esses intermediários que entre o dinheiro público e o povo, né? É um mal terrível no Brasil, né? O povo precisa de dinheiro, o Estado pode emitir o dinheiro, só que o dinheiro que é emitido seria para o povo para na mão dos intermediários, né? Vide orçamento secreto, que foi o episódio mais aberrante de toda uma série de episódios que começam lá já com a Sudene, lá no tempo, né, do Celso Furtado, que, né, a Sudene tinha projetos ótimos de desenvolvimento no Nordeste, só que o dinheiro parava nos intermediários, não chegava no povo, né? Então, com essa ferramenta, que vocês vão ver que seria possível o dinheiro público, né, ser depositado direto na conta do cidadão. Pronto, acabou, não tem intermediário nenhum. O cidadão teria uma conta no banco público, e ele movimentaria seu dinheiro ali sem precisar ter conta em banco privado, sem precisar de ter talão de cheque, sem precisar de usar o dinheiro físico, a nota, a moeda, nem cartão magnético, né? Só citando de passagem, a gente vê que a crise da Venezuela só estancou, né? E a Venezuela hoje em dia está apresentando um crescimento econômico, quando o Maduro mandou uma equipe lá na China para conhecer, né, o dinheiro digital, e implantou o cartão magnético com uma espécie de uma renda básica na Venezuela. Aí pronto, né? Acabou com o Guaidó e todas as tentativas golpistas e conseguiu a fidelização da população para o seu projeto de socialismo. Bem, então, voltando aqui para o nosso caso, né? Eu não pretendo aqui discutir a Venezuela, porque a gente sabe que são muitos problemas, tem lá, né? Tem fome, etc. Mas eu só estou dizendo que, com o uso de uma tecnologia digital, se conseguiu diminuir o tamanho da crise lá, né? E isso, então, no Brasil, que já tem a Bolsa Família, agora virou Auxílio Brasil, já tem leis, né, como a lei aprovada pelo Partido dos Trabalhadores, né, o projeto do Eduardo Suplicy, de instauração da renda básica universal, né, nós temos todas as condições de fazer isso bem melhor ainda, né? Então, a redução da desigualdade, ela se entrelaça com os outros imperativos, né, da questão ambiental e da democracia participativa, e, então, isso implicaria, para haver redução da desigualdade, né, nós temos que atacar tudo isso ao mesmo tempo. E como é que faz isso, né? Por uma governança democrática digital, mas que não é uma governança digital que está restrita a um site do governo lá na internet. Não, é uma governança digital que está na ponta do dedo do cidadão ali no celular para participar do processo, certo? Então, essa é uma grande diferença em relação, por exemplo, ao que acontece na Estônia, né, que já tem todos os procedimentos digitalizados. Então, é claro que, como foi mencionado ontem no debate por uma candidata, né, você ter uma digitalização dos dados do SUS, né, com um prontuário único para cada pessoa, para não precisar ter prontuário em papel ou para não se perder os dados médicos de cada pessoa, né? Isso tudo é importante, mas
mas não é suficiente para haver a democracia participativa. Para haver a democracia participativa, tem que ser um sistema de tecnologia da informação que cada pessoa possa participar, né? E cada pessoa vai ter interesse em participar, porque seria esse mesmo sistema que essa pessoa vai receber a renda básica universal, vai ter o seu cadastro na renda básica universal, vai ter uma conta digital que ela pode movimentar, né, essa verba, fazer pagamentos, receber pagamentos, né? E pode solicitar financiamento para o Estado através de uma agência de investimento a ser criada, ligada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, né, você tem um grupo de pessoas que querem montar uma empresa, mas essas pessoas não têm capital, né? Como é que elas fazem? Elas fazem um projeto, através do aplicativo, elas pedem a verba para a agência de investimento, e se for aprovado, elas recebem a verba na conta digital delas, né? E fazem um relatório comprovando o uso da verba pelo próprio aplicativo. Então, acabou a burocracia, acabou o intermediário, não precisa ter político indo pedir verba lá em Brasília, né? Os políticos que se ocupam em fazer leis, né? O legislativo é para fazer lei, não é para ficar movimentando verba para lá para cá, né? Em troca de votos, né? Isso é uma distorção, né, da democracia representativa. Então, com uma ferramenta dessa que possibilita o cidadão, na ponta do dedo, se comunicar direto com os governantes, no plano municipal, estadual e federal, acabam todos esses intermediários que, via de regra, são os principais agentes da corrupção, da famosa corrupção que todo mundo critica e ninguém sabe como lidar com ela, né? Todo mundo fala mal e ela continua graçando por aí, né? A forma de acabar praticamente com a corrupção é o cidadão ter um contato direto com a fonte do dinheiro, né? Que é o Estado Federal. E também um meio do cidadão se manifestar, fazendo denúncias, né? Se tem fome, né? Se tem processo de destruição de florestas, né? Isso pode ser denunciado. Aí nós temos o quarto componente desse aplicativo, que é o Fórum Popular Online, que seria a forma do povo se manifestar sobre o seu dia a dia, sobre aquilo que o incomoda, fazer, né, o controle da conduta dos governantes, né? Se os governantes não seguirem uma ética, né, que seria a ética da governança, ou melhor, a bioética da governança, porque é uma questão de vida ou morte, né, das pessoas. Então, aí, né, seria estabelecida a bioética da governança, eu já falei sobre isso em outro seminário, não vou repetir, mas uma série de princípios os governantes devem seguir. E na medida em que eles não seguem, que eles violam esses princípios, haveria o Fórum Popular Online para cada cidadão denunciar, se manifestar, né? E isso geraria relatórios semanais que poderiam ser usados ao se fazer pedido de financiamento para empresas, cooperativas, etc. Né? Então, se tem... eu já tenho um exemplo aqui na frente, né? Se tem falta de arroz com feijão numa região, e isso está lá registrado no fórum online, então, né, um grupo de pessoas que quer plantar arroz e feijão, elas fazem um pedido de verba para plantar arroz e feijão, e isso está justificado pela demanda existente. E com isso a gente satisfaz também a famosa lei da oferta e da procura, né? Através desse meio de comunicação, que seria esse aplicativo com o Fórum Popular Online. O Estado teria, quer dizer, em vez de um planejamento central feito por burocratas lá em Brasília, nós teríamos, né, um orçamento participativo, que é um conceito que o PT implantou, mas usando a tecnologia da informação, não presencial, com aquelas reuniões chatas que ficam um brigando com o outro, né? Por meio da tecnologia da informação, se faria, né, uma forma totalmente distribuída e democrática a alocação das verbas, dos gastos públicos, para satisfazer as necessidades da população. Então, não é uma pessoa que vai concentrar, ou um grupo de pessoas que vai concentrar esse conhecimento e decidir para onde vai o investimento público. Não, é através
de um mecanismo de tecnologia da informação, que vai precisar de inteligência artificial, vai precisar de tecnologias avançadas para conseguir fazer de uma forma realmente democrática, evitar manipulações, fraudes, etc. Bem, então, vamos para o item 1 do aplicativo, que seria o cadastro da renda básica universal. Então, cada brasileiro, do nascimento até a morte, receberia um certo valor mensalmente, que seria suficiente para suas necessidades básicas de sobrevivência. Então, cada pessoa teria um celular, né? No caso de crianças pequenas ou pessoas com incapacidade, teria que ter a ajuda de uma outra pessoa, né? Mas precisa ter um celular, smartphone, conexão com a internet. Como disponibilizar isso para todos os cidadãos? Pelo serviço social nos municípios, certo? Por isso que o serviço social é tão importante nesse processo, para levar essa inovação até a vida das pessoas, né? Mas nós temos dados impressionantes aí sobre a disseminação do uso do celular no Brasil. Nos recantos aí do interior, nós já temos, né, até nos povos originários da Amazônia, já temos o uso da internet e do celular. Então, é algo que é viável, né? Então, o cadastro já da Bolsa Família, Auxílio Brasil, seria ampliado, então todos os brasileiros teriam uma identidade, um login, né, para a renda básica universal e receberiam um certo valor mensalmente, né? O segundo item, o aplicativo conteria, então, lá uma parte lá para a pessoa ver lá, receber a renda básica, né? O segundo componente do aplicativo seria uma conta digital. Então, pode ser no Banco Central, pode ser na Caixa Econômica, Banco do Brasil. Então, a pessoa receberia a renda básica universal nessa conta e movimentaria pelo aplicativo. E isso não precisa entrar no sistema interbancário, né? Então, se eu tenho uma conta no Banco Central, eu vou fazer um pagamento para outra pessoa que também tem uma conta no Banco Central, isso seria direto entre as duas contas, né? Um pouco, parece com o Pix, mas é um pouco diferente, porque o Pix está no sistema interbancário, né? Então, no Pix, entra uma comunicação entre os bancos privados também, né? Essa conta digital em banco público, ela seria nos computadores do Estado, não uma rede que envolve computadores de bancos privados. E esse sistema, então, poderia ser usado em regiões do Brasil que não tem nem agência bancária, né? Isso facilitaria a inclusão financeira, ou seja, todo cidadão brasileiro ou cidadã teria acesso ao dinheiro para comprar os recursos necessários para sobreviver. Então, com isso, se pode erradicar a fome, né? Seria o modo de erradicar a fome, que é a promessa, né, de candidatos socialmente mais responsáveis. O terceiro componente do aplicativo seria esse de, né, solicitar verbas do Estado, né, para empreendimentos, em novas empresas, atividades que gerem renda, de inclusão social, né, por exemplo, cuidar de pessoas doentes, cuidar de idosos, né? Tudo aquilo que tenha um valor social, né, pode ser financiado, né? Então, essa verba seria solicitada pelo aplicativo mesmo, né? Seria enviado para uma agência de desenvolvimento federal, ligada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, para você obter uma verba, qualquer pessoa pode pedir, não precisa ter CNPJ, não precisa de burocracia. Agora, os pedidos seriam julgados, né, por um comitê científico tecnológico, tem para ver, né, a consistência, né, do pedido. Essa agência, mediante aprovação de um projeto, ela emitiria um título que seria resgatado, né, emite um título do Tesouro que é resgatado
na forma de um dinheiro, que seria um dinheiro digital, que seria colocado na conta do beneficiário. E esse comitê seria de funcionários públicos concursados, vinculados às universidades, institutos de pesquisa, ou seja, então, qualquer um pode fazer o pedido, mas o julgamento desse pedido seria segundo certos critérios, né? Tem que ser atividades consideradas estratégicas para redução da desigualdade, cuidado ambiental, né? Participação política, cuidado com a parte da população que está precarizada por causa da crise, né? O que entra dentro da redução da desigualdade. E os comprovantes, né? Os resultados obtidos com o uso das verbas também podem ser disponibilizados pelo aplicativo. Então, é um contato direto entre essa agência de desenvolvimento e cada cidadão ou cidadã por meio do aplicativo. E, finalmente, o quarto item, que tem dois componentes, seria o Fórum Público Online. O que é o Fórum Público Online? É um meio tecnológico, né, com base na tecnologia da informação, para o povo controlar ações do governante dentro de princípios da bioética da governança, né? Então, o Fórum Público Online não é uma torre de Babel que cada um vai lá e escreve o que quer, né? Não é uma rede social aí que cada um posta o que dá na telha, certo? Não é isso, né? Ele é regido por princípios de bioética da governança. Então, seriam estabelecidos de um modo democrático, através de congressos, assim como foi estabelecida a bioética médica, né? Os princípios que expressam os deveres do governante no cuidado com o povo. Por exemplo, não existir fome, né? Cuidar da biodiversidade, certo? Então, seria estabelecido um certo número reduzido de princípios e as entradas no Fórum Público Online seriam por mensagem de texto que tenha certas palavras, né, que cabem, que se encaixam dentro da bioética da governança. Ele teria duas seções, o Fórum Público, né? Uma de informação e transparência, com links para as contas públicas, sites de informação científica e tecnológica, e uma outra para o povo se manifestar sobre temas municipais, estaduais e federais, sobre os problemas que o povo vive. Então, no seu cotidiano, a pessoa lá está vivenciando um problema, ela pega o celular e entra uma mensagem de texto no Fórum Público Online. Pode ser na seção municipal, estadual ou federal. O que é muito importante também nesse plano mais local, né, do municipal. Então, falando primeiro da seção de manifestação do Fórum Público Online. Cada pessoa, a partir de uma certa idade a ser estabelecida, né, também, né, muito precoce você colocar essa facilidade na mão de uma criança pequena, né? Então, seria a partir de uma certa idade, então a pessoa pode semanalmente enviar uma mensagem de texto curta no fórum. Por exemplo, tá? Isso pode tudo ser repensado a partir de critérios técnicos, né? Porque vai chegar um momento que isso aqui tem que entrar numa consideração mais técnica, né? Então, o fórum teria um programa de inteligência artificial para compilar essas milhões de entradas, né? Você ter milhões de pessoas dando uma entrada semanal e gerando relatórios semanais com as questões municipais, estaduais e federais dentro das categorias da bioética da governança. Tá? Então, semanalmente, seria gerado um relatório. A partir, né, aí tem programas que vão, né, basear em termos usados, né? As pessoas têm que usar a palavra certa. Isso já é estabelecido na bioética da governança. Quais são os termos, as palavras-chave, né? Como na ciência, né? Você tem que colocar as palavras-chave. Você não pode também colocar qualquer palavra-chave. Tem que ser palavras-chave que são aceitas dentro do sistema, né? E esses relatórios seriam muito importantes para justificar os pedidos de financiamento, porque as pessoas podem pedir verba para qualquer coisa que elas quiserem, mas tem que estar baseado nos relatórios. Tem que ser necessidades sociais, em última análise, que seriam financiadas. E necessidades sociais dentro de projetos estratégicos, que busquem a sustentabilidade, né, a preservação da biodiversidade,
oferecimento de emprego e renda, né? De uma economia solidária, né? Tudo isso é levado em conta, né? Mas, então, digamos assim, aquilo que num trabalho científico, a função que tem das referências, né? Para justificar os estudos que justificam a proposta do artigo científico, aqui, né, seria com base nos relatórios do próprio Fórum Público Online. Então, eu quero formar uma cooperativa para plantar feijão. Então, eu vou me basear em relatórios que mostram que as pessoas estão passando fome e as pessoas gostam de comer feijão, né? Isso tudo justifica eu ganhar uma verba, eu e um grupo de pessoas que não tem capital, né? Receber a fundo perdido uma verba da Agência de Desenvolvimento para plantar feijão, né? E esse feijão vai ser, então, vendido para as pessoas que estão com fome de feijão e as pessoas vão pagar com a renda básica que elas vão receber, certo? Então, é coisa muito elementar, mas muito lógica, né? Tem que ser um sistema né, cuja lógica seja funcional, né? Tem que funcionar. Não pode ter possibilidades das pessoas trapacearem, né? Conseguirem dinheiro público para vantagens próprias, né? Que seriam os chamados aproveitadores. E a outra seção do Fórum Público Online, que teria importante também no sistema educacional, tá? Porque a educação no país vai muito mal, como todo mundo sabe. Então, possibilitaria uma participação política também nas escolas, tá? E a seção de informação e transparência. Ela teria links, né? Não dá para você colocar tudo dentro do aplicativo, obviamente, né? Então, ela teria links para contas públicas, né? Municipais, estaduais, federais, inclusive os gastos feitos com financiamento por meio do aplicativo. Então, eu ficaria sabendo se o meu vizinho ali conseguiu a verba que ele pediu para plantar feijão, né? Através do aplicativo, através dos links, né? Eu vou ter que navegar na internet até chegar onde essa informação está, mas teria esse caminho, né? E também, né, teria os links dos portais de transparências e observatórios científicos, alimentados com dados, explicações científicas e avaliações éticas geradas por trabalhadores intelectuais das instituições públicas. Então, por exemplo, um instituto como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem uma série, né, de dados e explicações importantes sobre a questão, né, da Amazônia, né, que a gente vê que muita gente não tem contato e nem quer ter, né? As pessoas falam, não, mas a Amazônia tem muita floresta ainda, nunca vai se desertificar, né? Só que, de um ponto de vista científico, de ecologia, né, de teoria de ecossistema, né, pequenas alterações causadas pela espécie humana podem ter consequências catastróficas no ecossistema, né? Então, o Fórum Público Online teria também essa parte de informação qualificada, né? E seria objeto de atenção no currículo de ensino médio, né? Capacitando as pessoas para o processo de comunicação com base científica. Então, em vez das pessoas ficar aprendendo as teorias científicas assim de um modo totalmente descontextualizado, né? Ficar revendo toda a história da ciência, aquelas coisas complicadas, decorando fórmula e coisas mirabolantes, né? Que uma quantidade de informação muito grande, enciclopédica, né? Que as pessoas nem conseguem memorizar, né? Só serve para fazer a prova, passar no vestibular e depois se perde, né? Quando as pessoas conseguem memorizar, né? Em vez disso, então, na própria escola, na própria aula de ciências no ensino médio, nas disciplinas do ensino médio, se usaria o celular nessa seção, o aplicativo nessa seção de informação qualificada, né, para as pessoas entenderem, né, por que, né, por exemplo, você fazer certos tipos de plantação, por exemplo, de cana na região de nascente de um rio, por exemplo, pode fazer que a cidade fique com falta de água, né? Quer dizer, então, esse aplicativo, que, né, a gente sabe que o celular hoje em dia é o fetiche da juventude, né? Eles dormem com o celular do lado e se comunicam, namoram, né, ou brigam pelo celular. Então,
esse mesmo celular seria usado para obter uma informação qualificada e dentro da sala de aula, com orientação dos professores, tornando a ciência uma coisa muito mais concreta do que é atualmente, né? E fazendo a ciência ser mais interessante para as pessoas, né? Bem, finalmente, então, eu vou chegar nessa conclusão. Talvez seja, digamos assim, uma das conclusões, né? Porque essa proposta do aplicativo, ela não está vinculada com essa conclusão necessariamente, tá? Mas é a minha orientação, digamos assim, ideológica, filosófica, para estar trabalhando com essas propostas, né? Com a efetiva redução da desigualdade, deflagrado o processo de transição para um sistema socialismo democrático de mercado, porque aqui nós não estamos violando a lei da oferta e da procura, nós só estamos seguindo a lei da oferta e da procura, né? De estar produzindo aquilo que tem demanda, né? Propiciando, financiando o povo, o Estado financiando o povo, para o próprio povo produzir aquilo que o próprio povo vai consumir, né? De um modo casado, né? Então, vai se produzir o que o próprio povo, as demandas, para satisfazer as demandas do próprio povo. Não é um burocrata em Brasília que vai estar decidindo o que vai ser produzido, né? Então, é uma economia de mercado, é um sistema democrático. E por que é socialista? Porque, né, aí a gente tem que voltar um pouquinho em Marx, né? O dinheiro perde a função de acumulação privada, quer dizer, se transgride com a lógica do capitalismo, que é, né, o uso do dinheiro para a acumulação privada, né? E o dinheiro, então, é usado para propiciar a cada pessoa o acesso aos valores de uso, o Marx chamou valores de uso, né? Não o valor de troca, mas o valor de uso, que seria aquela parte da riqueza que a humanidade, a partir do seu trabalho, né? O trabalho humano gera uma riqueza, né? Recursos nós temos, né? Por exemplo, um veículo para transporte, né? Um combustível para um aquecimento, né? No inverno, etc. Comida, tudo isso são recursos que vieram do trabalho da humanidade, das gerações passadas, né? E que a gente continua. Então, a ideia é que cada pessoa teria, através do dinheiro, seu acesso à sua parte nisso, né? Isso, então, seria uma justiça social intergeracional, né? Então, né, por que os descendentes dos escravos não têm acesso ao recurso que o escravo produziu no passado, né? Por que a desigualdade se propaga entre as gerações, né? Porque o dinheiro, a resposta, porque no sistema capitalista o dinheiro é usado para justamente manter essa desigualdade, né? Manter uma parte da sociedade explorando uma outra parte, né? Manter um grande número de pessoas trabalhando para um pequeno número de pessoas para satisfazer as necessidades e desejos desse pequeno número de pessoas. Se a gente passa a usar o dinheiro com uma outra finalidade, a gente muda a função do dinheiro e é o Estado que pode fazer isso, o Estado que emite o dinheiro e pode imprimir uma nova forma de distribuição do dinheiro, né? Então, a gente vai quebrar a espinha dorsal do capitalismo, que é a exploração do trabalho de uns por outros, né? A gente vai possibilitar que as pessoas possam sobreviver sem ter que vender o seu trabalho para outro, vender a sua vida para outro, né? O Ricardo Guzman fala sem se prostituir em termos do seu trabalho, né? Então, ao quebrar isso, já não é mais capitalismo, né? Em termos, não é mais um modo de produção capitalista. Quebrou a espinha dorsal. Aí nós vamos estar no pós-capitalismo, né? Se alguém quiser usar um termo mais neutro, é o pós-capitalismo. A redução da desigualdade leva ao pós-capitalismo. A gente não sabe exatamente como vai ser isso, né? Mas o que é importante que aconteça, né, é que as pessoas tenham condições de sobreviver sem vender sua vida para as outras, sem necessidade de vender sua vida para as outras. Tendo acesso àquilo que gera a um quinhão, né? Vamos pensar assim, toda a riqueza da humanidade dividido pelo número de habitantes, então tem a cota de cada um. Cada um tem que ter acesso a isso, pelo menos, né? Depois, através dos seus esforços, a pessoa pode conseguir mais, né?
Nós não queremos, eu não quero uma igualdade econômica total, né? Não, eu quero que o esforço das pessoas, a dedicação, né? A pessoa que levanta às 5 horas da manhã e trabalha duro, que ela seja recompensada por isso, porque senão ela também não vai trabalhar mais, né? A pessoa que tem criatividade, que ela tem inventividade, as pessoas que, né, que criam coisas importantes para a sociedade, que elas sejam recompensadas pelo seu mérito, claro, né? Mas o que tudo isso precisa continuar existindo. O que não pode é as pessoas estarem privadas daquele mínimo para elas sobreviver, né? Então, é por aí, então, que a gente espera eu espero que esse processo de superação dessa crise evolua. E aí tem a ideia da evolução, que era cara, né, aos socialistas fabianos lá da Inglaterra, e que aparece também nas teorias de reforma do capitalismo lá do... Essa apresentação de hoje, ela está mais voltada para uma proposta política de democracia participativa que pudesse viabilizar num governo popular, um governo que tivesse voltado para os interesses populares, que pudesse viabilizar, então, um novo modelo de economia mais inclusivo, né, em que propiciasse o desenvolvimento humano. Então, são essas linhas gerais da minha apresentação de hoje. E também está relacionada com a proposta que eu já mencionei para vocês, e que vocês estão convidados, de elaboração de um livro. Um livro com todas essas reflexões e propostas práticas que a gente tem trabalhado aqui no seminário. A ideia parte de uma constatação de que tanto os governos autocráticos, mesmo aqueles de cunho popular, como na China, e os países que têm o aparato institucional da democracia representativa, né, dos três poderes, em que se elege representantes que fazem a gestão do Estado, todos esses países apresentam uma certa deficiência de participação popular. Ou seja, tanto a democracia parlamentar representativa quanto os governos populares autoritários, eles pecam no aspecto de participação popular. E essa falta de participação, ela é danosa frente a situações como a que a gente está vivendo da pandemia, frente à questão sanitária e ambiental, o chamado aquecimento global, frente ao problema do desemprego, que está se tornando cada vez mais grave, e outros problemas que nós temos de violência, de guerras induzidas por interesses da indústria armamentista e tudo mais. Na falta de uma participação popular, a superação dessas dificuldades, desses problemas é mais trágica, né? Se demanda mais tempo e mais sofrimento humano para que as ações indevidas, ações não éticas dos governantes possam ser corrigidas. Então, a proposta é que haja um estabelecimento de princípios éticos a serem seguidos pelos governantes e de um mecanismo, um aparato, um sistema, melhor dizendo, né, de mediação entre governantes dos três poderes e o povo, que possibilitasse um monitoramento dinâmico das ações dos governantes, conforme essas ações estiverem de acordo ou não com esses princípios estabelecidos. E isso é muito semelhante ao que aconteceu na área médica com a bioética. A bioética médica serviria como um exemplo para a bioética política, né, que é a bioética da governança pública. Nós temos também a questão da governança de empresas privadas, mas não é disso que eu vou tratar aqui. Vou tratar da governança pública nos três poderes, tanto no plano federal, estadual e municipal. Então, nós temos governantes que são eleitos, mas que não são devidamente monitorados pelo povo
e esse monitoramento só se torna possível com o uso da comunicação pela internet, as tecnologias informáticas, porque não há como fazer isso de modo presencial. Evidentemente, não só por causa da pandemia, mas pelo tamanho da população, né, nós não podemos ter uma democracia participativa do estilo grego, ou, por exemplo, de movimentos sindicais, movimento estudantil, em que se fazem assembleias e as pessoas participam diretamente das discussões e da tomada de decisão. Então, para você pensar a democracia participativa de um país, ou de um estado, ou até de um município, a gente precisa ter um aparato de comunicação que utilize os recursos da tecnologia da informação. E hoje nós temos aí vários recursos de tecnologia de informação, né, como as redes sociais, muito mal usados. Então, seria a ideia de um uso mais construtivo do ponto de vista político de todas essas redes sociais e meios de comunicação atuais. E o que tem também em comum com a bioética é a ideia de que é preciso haver vigilância e punição para que os princípios éticos sejam seguidos. Isso acontece na bioética médica. O profissional que violar os princípios da bioética, né, como o Enídio já apresentou aqui, são beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, ele pode, inclusive, ter o seu diploma cassado, né, e ter o seu atuação profissional restrita ou até pode ter chegar ao ponto de não poder mais exercer, né, a sua atividade médica ou na área de saúde. Então, a diferença relevante aí em relação a uma ética puramente filosófica é a existência de princípios estabelecidos e de punição, monitoramento e punição para evitar que esses princípios sejam violados. E por que seria bioética da governança? Porque seria uma atenção à atuação dos governantes em relação à vida do povo, não só na área de saúde, mas na área de sobrevivência em geral, saneamento, disponibilidade de água, etc, 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 que eu vou mencionar em seguida, mas também a vida em geral, né, a questão ambiental, do ecossistema. A economia humana está dentro de um ecossistema mais amplo, né? Então, quando se fala bioética, a ética da vida não é só a vida humana dos governados, no caso do povo, que está sob a responsabilidade do governante, mas a responsabilidade do governante frente à vida em geral do ecossistema que nós estamos inseridos, porque a continuidade da nossa própria existência vai depender de como esse ecossistema vai evoluir ao longo do tempo e a ação humana nesse período aí, né, chamado antropoceno, que nós temos alterações ecossistêmicas de grande espectro, né, que causadas pela espécie humana. Então, como tarefa proposta para essa apresentação e no projeto de pesquisa que eu estou elaborando, seria, inicialmente, discutir fundamentos filosóficos da bioética da governança. Esses fundamentos filosóficos se baseiam na ética kantiana, né, que é a ética do dever, o imperativo categórico, e a sua implementação prática, né, porque não basta a gente estabelecer princípios racionais, mas se a gente não indicar como que, na prática, a sociedade fará para que esses princípios sejam efetivamente cumpridos, nós não teremos uma proposta política efetiva, né? A gente ficaria apenas na especulação filosófica. Então, a ideia é de estabelecer princípios e também meios para que esses princípios se tornem efetivos, para que
a sociedade seja moldada, em parte, né, por esses princípios. Mas isso não pode ser apenas uma engenharia social, assim, de cima para baixo, ou seja, dos governantes para o povo. É preciso que haja também uma forma, né, de atuação de baixo para cima, ou seja, do povo se auto-organizando e para os governantes. Então, é uma via de mão dupla. E essa via de mão dupla, eu pensei inicialmente, a partir de 2013, com aqueles movimentos de questionamento da democracia puramente representativa, que infelizmente descambaram, né, por um movimento aí de extrema-direita, que a gente está sofrendo as consequências. Mas eu pensei, ainda para o governo da Dilma, né, uma proposta de um fórum utilizando os recursos da tecnologia da informação, mas um fórum oficial, ou seja, instanciado e gerenciado nos computadores do Estado por funcionários públicos, concursados, e que é uma proposta que poderia ser aplicada também em outros países, até na China, por exemplo, para aumentar a participação popular. Seria, então, um instrumento de democracia participativa, na chamada era digital, em que as relações sociais estão mediadas, em boa parte, pela tecnologia da informação, né? Tem até aquela situação assim, meio caricatural, que várias pessoas estão na mesa, em vez de conversar diretamente, elas trocam mensagem de texto pelo celular, né? Quer dizer, então, a comunicação pela internet já está perpassando até as relações familiares e de trabalho, né? No comércio, tudo. Então, não é muita novidade que a comunicação humana já esteja se estabelecendo aí naquilo que o irmão da Maria Eunice, o Zé Arthur, chamou de esfera pública digital, né? Ou virtual. Então, isso já acontece, só que essa esfera pública digital está sendo muito mal utilizada pela sociedade, né? Ela está viciada por notícias falsas, calúnias e movimentos orquestrados, né, de manipulação das pessoas para que elas comprem determinados produtos ou votem em determinados candidatos. Então, seria preciso formular um outro sistema de comunicação que seria oficial e que seria aquilo que o amigo Apiazu chamou de rede, seria a rede social do Estado. Inicialmente, só como forma de comunicação, não como mecanismo decisório, mas futuramente pode-se até transitar para a substituição de instâncias da democracia representativa, como, por exemplo, a Câmara de Deputados, por um sistema desse tipo que tivesse a participação popular. Mas isso ainda está distante. No momento, está sendo proposto um mecanismo de monitoramento da informação, passando também pelos observatórios em que se checa a veridicidade, eu esqueci o nome, da informação e que... Veracidade. Então, obrigado, Mariana, escapou a palavra. Se checa a veracidade da informação e, a partir dessa checagem, o povo se manifesta dentro de determinadas palavras-chave ou categorias que correspondem aos princípios da bioética da governança, aqueles princípios que deveriam regir a governança pública. Então, seria um canal de comunicação nos dois sentidos, ou seja, da informação para o povo e o povo fornecendo feedback sobre como ele avalia, como o povo avalia a ação dos governantes. Então, isso seria feito num sistema que utilizaria a inteligência artificial para o bem, digamos assim, né? Não a inteligência artificial para manipular as pessoas, mas a inteligência artificial para organizar todo esse fluxo de informações e gerar relatórios que possam ser utilizados para o processo democrático, certo? O objetivo final seria, no plano econômico-financeiro, né, de estar subsidiando os governantes na sua
na função primária do Estado, que eu entendo que a função primária do Estado é financiar o desenvolvimento humano, né, através, não necessariamente criando empresas estatais, mas pode ser financiando empresas privadas, financiando saúde, educação, uma série de atividades que promovem o desenvolvimento humano. Então, eu entendo que o papel do Estado ele é mediado pelo dinheiro, e só o Estado pode emitir dinheiro, a gente sabe atualmente, né? A emissão de dinheiro é um dever, é uma prerrogativa e um dever do Estado. O Estado tem que fornecer dinheiro para a economia funcionar, senão não vai haver produção e nem consumo, né? O ciclo produção-consumo fica prejudicado com a falta de dinheiro, como acontece aqui no Brasil e outros países que adotaram paradigmas neoliberais de restrição, escassez monetária, né? O neoliberalismo se caracteriza por essa escassez do dinheiro e, com isso, né, as pessoas contraem dívidas e há uma progressiva recessão da economia porque essas pessoas não têm dinheiro para comprar, para vender, para criar empresas, né, para consumir, etc., a economia vai entrando numa recessão profunda e aumentando cada vez mais o desemprego, né? E a pandemia do Covid-19 agravou muito isso, levando a medidas como a do Biden nos Estados Unidos, de emissão de trilhões de dólares para reativar a economia. Então, o caminho seria esse, né? O papel do Estado, eu entendo que é esse, é promover a economia, o desenvolvimento através do dinheiro. Mas eu não vou aprofundar muito aqui, porque eu já discuti isso no meu seminário passado aqui para o nosso grupo, né? E é uma discussão que está rolando aí, né, na academia e nas redes sociais, uma discussão importantíssima, né, que coloca, né, como a função principal do Estado implementar um modelo econômico que funcione, né, na economia real, de produção, consumo e assistência social e promoção da vida humana nos vários níveis, aí, desde a relação com o ambiente, questão ambiental, questão educação, saúde, infraestrutura, transporte, etc. Então, isso seria o objetivo de toda essa movimentação política, é de dar suporte a uma mudança de modelo econômico. Certo? E para isso é muito importante essa noção de jogos de soma positiva, nula e negativa. Esses três conceitos foram criados pelo físico von Neumann, né, um expoente aí da teoria quântica e várias outras áreas da física, junto com Oscar Morgenstern, né, num livro da década de 30. E depois foram utilizados para a economia política, né? Aí nós temos o famoso equilíbrio de Nash, que seria a demonstração da possibilidade de um jogo de soma positiva na economia. E isso foi uma grande ruptura de paradigma, porque na visão mais tradicional, tanto do neoliberalismo quanto do marxismo, se acreditava que os jogos seriam, na melhor das hipóteses, de soma nula, ou seja, o que um ganha, o outro perde, né? O jogo de soma positiva é que todos ganham. E o jogo de soma negativa é que todos perdem. Por exemplo, uma guerra, né, que vai morrer gente dos dois lados, ficar pessoas feridas, sofrimentos, né, de todos. Então, a ideia aqui é que a democracia participativa ela deve se basear em jogos de soma positiva. E aqui eu uso o trabalho do Ernest Fair, que saiu na Nature em 2002, que ele procura demonstrar, através de um experimento com jogos, com humanos, né, o artigo chama Punição Altruística em Humanos, que para o jogo de soma positiva realmente se efetivar, tem que haver aquilo que ele chamou de punição altruística. Ou seja, as pessoas que estão colaborando, cooperando, elas precisam
implantar um sistema, né, de monitoramento, vigilância e punição daqueles que se aproveitam da cooperação para explorar os outros, para obter vantagens indevidas, às custas, né, do empenho das pessoas em estarem colaborando. Então, esses seriam os aproveitadores. Se esses aproveitadores não forem identificados e punidos, o jogo de soma positiva ele se destrói, ele se desfaz, ele se torna um jogo de soma nula ou negativo. Então, para que o jogo de soma positiva possa realmente ser bem sucedido, tem que haver essa vigilância e punição dos aproveitadores, que é algo muito diferente da vigilância e punição que o Foucault tratou, né, ao falar de instituições psiquiátricas, né? Isso é uma questão filosófica que eu vou daqui a pouco mencionar, né? Agora eu só estou caracterizando os 3 tipos de jogo, né? Então, tanto os neoliberais quanto os marxistas estão muito voltados para o conceito de jogo de soma nula, né? Que o ganho de um é a perda de outro. Então, vem uma série de propostas, inclusive do Piketty, né, de taxar as grandes fortunas, retirar do rico para dar para o pobre, que eu chamo de estratégia Robin Hood, né? Essas estratégias estão baseadas na ideia do jogo de soma nula. A extrema-direita, ela impulsiona a sociedade para conflitos destrutivos, né? Uma série de medidas destrutivas que são jogos de soma negativa. Então, por isso também a extrema-direita, apesar dela ter tido um certo sucesso por algum tempo, né, desde a eleição do Trump, ela tem pernas curtas, né? Ela não, né, o fascismo, o nazismo, eles levam a um conflito tão grande que gera um jogo de soma negativa e que, de repente, as pessoas percebem que aquilo ali todo mundo está perdendo, né? E que não vale a pena investir num jogo de soma negativa, né? É uma irracionalidade absurda, né? Então, é melhor a gente investir em jogos de soma positiva, né? Que é o que, de certa maneira, o que o Lula fez nos seus 2 primeiros governos no Brasil, né? Ao invés de entrar num conflito classista, de, né, expropriar os ricos ou de retirar dos ricos para os pobres, implantar jogos que tanto os ricos quanto os pobres tenham ganhos. Eu tenho várias críticas a como isso foi feito, mas o caso aí do Bolsa Família foi uma medida muito bem sucedida que indica o caminho. O caminho é esse, né? É promover as pessoas para que elas possam ter uma fonte de renda e entrar no sistema e, com isso, serem protagonistas, né? Criar condições para que o povo seja protagonista do desenvolvimento, tanto na produção quanto no consumo. Certo? Também se fala, hoje em dia, muito em sinergia, né? Sinergia é um jogo de soma positiva, certo? Esses experimentos do grupo do Ernest Fer são muito interessantes. Foram experimentos feitos com jogos de cartas com humanos, né? E que ele, assim, experimentalmente demonstrou que para o jogo de soma positiva funcionar precisa existir a punição altruística, que é algo que as pessoas, assim, mais liberais teriam certos pruridos ou arrepiariam um pouco com isso. Mas a ideia é que, para existir o jogo de soma positiva, tem que identificar e punir as pessoas que se aproveitam da cooperação para obter vantagens indevidas. Mas com essa onda neoliberal, é como se isso aí, né, as pessoas tivessem liberdade para fazer o que quiserem e ninguém vai vigiar nem punir os outros. Mas as sociedades que têm sucesso na cooperação, elas têm que ter mecanismos de evitar a ação dos aproveitadores. Porque se os aproveitadores puderem agir livremente, eles inviabilizam a cooperação. Aquilo que seria um ganho coletivo se torna um ganho privado, certo? Infelizmente, né, nessa esfera pública digital aí, que é um desdobramento da esfera pública no sentido do Habermas, e que na pesquisa aí da Mariana, com a Maria Eunice, né, está sendo tratado esse assunto.
infelizmente, essa esfera pública digital se tornou um campo de batalha viciado, né? Isso aí é um jogo de soma negativa, fake news, calúnia, né? Tudo isso que é feito, por exemplo, pelos bolsonaristas, e eles estão implantando um jogo de soma negativa. Então, a minha proposta é um outro sistema que possibilite um jogo de soma positivo. Então, seria um sistema composto de um fórum popular online, os estabelecimentos de princípios de bioética da governança por meio de congressos, como foi feito na bioética médica, e os observatórios que já existem e que são um pouco utilizados pelo povo, né? Quer dizer, nós temos cientistas que estão elaborando observatórios que geram informação confiável, verídica, mas que tem pouco ainda acesso popular a essa informação para subsidiar o pensamento e a participação e as ações populares, né? Então, para que se transforme essa esfera pública digital em um jogo de soma positiva, tem que haver um aparato, né, que propicia a propagação das informações verídicas e também a participação ampliada do povo no processo político. Então, inicialmente, é preciso estabelecer quais os princípios desejáveis, né, da conduta dos governantes em relação à vida do povo e à vida em geral, né? Então, isso teria que ser através de congressos, né, a partir das experiências negativas que a gente está tendo, né? Então, quais seriam aqueles princípios que a gente requer dos governantes? Então, esses seriam referenciais para ação, né, para avaliação dos governantes, porque toda avaliação tem que ter referenciais, princípios referenciais, né? Bem, e a participação popular não pode ser presencial, então tem que usar a tecnologia da informação. E para um uso adequado, então teria que ser uma rede social do Estado, né, usando os bancos de dados oficiais, CPF, da Receita Federal, da Bolsa Família, etc. E isso também seria importante, né, para colocar em pauta um determinado assunto que fosse fornecida em uma informação verídica para o povo se posicionar frente ao assunto. Então, haveria rodadas, talvez, por exemplo, semanais, em que se colocaria um tema em discussão, se eu forneceria informação sobre isso, e essa informação poderia, inclusive, ser veiculada através de outras redes sociais, né? Os resultados da checagem de dados dos observatórios poderia ser veiculado inclusive através de vídeos nas redes sociais, e isso subsidiaria o feedback do popular no FOPO, né, o Fórum Oficial Popular Online. Filosoficamente dizendo, né, seria uma vigilância e um sistema de punição diametralmente oposto ao que acontece, por exemplo, em hospitais psiquiátricos, né, aquilo que foi chamado de instituições totais. Nessas instituições, prisões, né, manicômios, etc., o indivíduo é submetido a regras unilaterais e reprimido em sua liberdade, certo? Então, aí, se você tem um sistema de vigiar e punir que é repressor da liberdade. O vigiar e punir, para a gente ter um jogo de soma positiva na política, seria o inverso, seria, né, o exercício da liberdade pelas pessoas, né, pelos indivíduos, autonomamente, né, para vigiar e punir aqueles que se aproveitam da cooperação para ter ganhos indevidos próprios, né? Isso, na situação atual de neoliberalismo, essas pessoas que se aproveitam, elas têm liberdade quase total, né, muitas vezes até acima da lei, de fazerem ações que prejudicam a maioria, né, e elas têm ganhos e que são, inclusive, até louvados, né,
por uma parte da população, como sendo pessoas espertas e que conseguiram ficar ricas às custas dos outros, né? Mas não são vigiadas para ver como elas conseguiram esses ganhos e nem são punidas por terem tido atividades ilícitas ou atividades que, se no caso tivessem em posição de governança, né, seriam atividades que iriam contra a bioética da governança, né? Quando, por exemplo, se usa de informação privilegiada para fazer especulação imobiliária e, com isso, conseguir ganhos, né, econômicos, financeiros, como acontece em muitas prefeituras aí do Brasil, né, em que informações sobre loteamentos ou áreas que podem ser usadas para loteamentos são feitas de modo indevido, né, vazamento de informações indevido, informação privilegiada dos gestores para interessados da área privada ou para os próprios parentes ou para o próprio grupo, né, do empresarial daquela pessoa que está no cargo de governança, né? Isso aí, por exemplo, é um exemplo muito comum no interior do Brasil, em que se usa essa informação privilegiada para o enriquecimento dessas pessoas em detrimento dos interesses da maioria. Então, essa ideia seria, assim, uma recusa do laissez-faire, né, do liberalismo clássico e também do neoliberalismo, em que o Estado deixa de cumprir sua função de indução do desenvolvimento e que há uma competição, né, supostamente que levaria uma mão invisível, que levaria ao bem comum, mas, na verdade, não é isso que acontece, né? Essa competição leva alguns a ficarem cada vez mais ricos e outros ficarem cada vez mais excluídos do próprio sistema econômico, político. Bem, então, assumindo que o papel do Estado seja financiar a produção e o consumo, gerando ciclos sustentáveis por meio de um modo de emissão e distribuição da moeda, é um assunto que eu já tratei, né, que já publiquei uns trabalhos sobre isso. Então, para que isso aconteça, tem que haver... Porque a produção e o consumo são feitas pelo povo. Quem que vai trabalhar para produzir? É o povo. Quem que vai consumir? É o povo, né? Isso, então, supõe a participação do povo, não só na economia, como também na política. Então, para isso é preciso existir um meio de ampliar essa participação popular. E isso seria possível, né, a partir da tecnologia da informação e dos meios de comunicação digital via internet. Como eu mencionei, né, os usos atuais das redes sociais está voltado para um jogo de soma negativa, de destruição de reputações e calúnias e notícias falsas, manipulação da opinião pública. Então, precisaria criar um outro sistema para que se engendre um jogo de soma positivo. Aí a gente entra num problema com o qual eu vou encerrar daqui a pouco a apresentação, que é, assim, de certa maneira, para que a gente tivesse esse outro sistema que possibilitasse a participação popular com o jogo de soma positiva, a gente já teria que ter outras condições, quer dizer, a gente já teria que ter as condições que esse próprio sistema iria gerar. Quer dizer, a gente tem um problema aí de como sair da situação atual para se construir esse sistema que vai possibilitar a participação popular, e aí nós vamos ter condições de implementar, né, um processo de desenvolvimento humano. Mas qual é o ponto de partida? A gente não pode pressupor os resultados daquilo que a gente quer fazer, né? Num debate que eu promovi, o José Luiz da Piazzu chamou, né, o FOPO Rede Social do Estado. Então, seria um sistema, uma espécie de um Facebook, ou um TikTok, sei lá, né, um Instagram, um WhatsApp, mas oficial, né?
seria uma espécie de um fórum popular, né? E que, para funcionar, precisaria de um programa de inteligência artificial adequado. Então, o modo como eu pensei seria assim, bem simplificadamente, né? Diariamente, as pessoas poderiam fazer uma postagem sobre o tema que tiver em pauta, e o programa de inteligência artificial, ele geraria um relatório semanal sobre aquele assunto. E esse relatório semanal é enviado para todos os representantes do povo, no Congresso, no Executivo e no Judiciário, como um retorno, inicialmente puramente como um retorno para informar as pessoas do que o povo está pensando a respeito da atuação deles, certo? Para construir esse relatório semanal, pode ser um programa do tipo discurso do sujeito coletivo, né, que é usado em pesquisa qualitativa. Então, você tem uma série de sentenças que o programa compila, né, frases feitas por milhões de pessoas, né, que seriam compiladas como se fosse o discurso de um único sujeito, chamado sujeito coletivo. Então, esse relatório seria algo desse tipo, seria a compilação das várias manifestações populares durante a semana num único relatório sucinto, né? E, para isso, já existem softwares que fazem esse tipo de coisa. Teria que adaptar, né, para um uso nessa dimensão aí pensada para o fogo. E as palavras-chave para se dar entrada no FOPO, para as pessoas se manifestarem, corresponderiam aos princípios da bioética da governança. Porque não pode a pessoa escrever lá o que ela quiser. Tem que usar certas palavras para se conseguir digamos assim, um número máximo de palavras, né, na frase, para se conseguir dar uma entrada no FOPO, para a pessoa conseguir, né? Então, filosoficamente, a gente teria, então, que trabalhar quais os princípios da bioética da governança. Os 4 da bioética médica são bem conhecidos. Temos também, hoje em dia, a ética da sustentabilidade, que trabalha com 3 princípios, né? A própria ideia da sustentabilidade, da equitatividade e da viabilidade, né, que eu coloquei aqui. A equitatividade corresponde à redução da desigualdade proposta pelo Piketty, que a gente conversou aqui, né? Mas esses princípios são muito gerais. Além desses princípios gerais, eu penso que a gente precisa de princípios concretos, ou seja, aqueles que derivam da experiência histórica desse povo, da nossa condição aqui, né, brasileira. Eu fiz algumas palestras sobre esse assunto, né, que eu postei no YouTube, e aqui eu fiz assim uma espécie de sumário provisório de quais seriam esses princípios concretos, né? Então, a questão da fome é um problema no nosso país que está voltando, infelizmente, né? É um problema antigo. Os governantes têm a responsabilidade de fazer com que ninguém passe fome no país, né? Questão da segurança pessoal, entendido como o direito das pessoas de não serem alvo de ações violentas, balas perdidas ou ataques, né, de vários tipos, né, em que a pessoa é constrangida pela violência. Então, os governantes precisam cuidar para que isso não aconteça. Fornecer emprego e renda, né, essa é uma questão que está ficando mais clara atualmente, né? Eu mencionei o caso do Biden, quer dizer, o Estado tem a obrigação de colocar o dinheiro em circulação, mas de uma forma seletiva, de modo que se crie emprego e renda para as pessoas, né? Para isso tem que gerar empresas, sejam empresas estatais ou empresas privadas, que forneçam emprego, estejam em atividades de interesse dentro do plano estratégico do país, né? E com isso as pessoas terem uma fonte de renda, ou também fornecer diretamente uma renda básica para todo cidadão, como já está aprovado aqui no Brasil no projeto de lei do Suplicy.
Um quarto princípio importante seria de impedir que haja discriminação racial, de gênero, de aparência ou de status, né? É uma obrigação também dos governantes cuidar para que não haja discriminação. Questão da poluição, né? É grave, aí o caso da Vale do Rio Doce, por exemplo, né? Você ter empresas ou indivíduos que prejudicam as condições de vida da coletividade, né? Através de poluição. Acesso à água. A água está se tornando cada vez mais um fator crítico para a sobrevivência humana e a saúde humana, a água potável, né? Muitas regiões do planeta estão com dificuldade de acesso à água potável. Direito à educação, à saúde, eu acho que nem preciso comentar isso, né? Disponibilidade de energia, né? O Estado precisa ter um planejamento e atacar os gargalos, né, da energia. Hoje em dia a gente tem a energia eólica, a energia solar como possibilidades alternativas, né, além das fontes de energia que nós já temos. Então precisa ter uma ação dos governantes no sentido de haver disponibilidade de energia para as atividades que o povo exerce, né? Questão da mobilidade, né, de você ter mobilidade, por exemplo, o escoamento das produções para os portos, né, aqui no Brasil é complicado, né, desde que as ferrovias foram desincentivadas, né, restaram poucas ferrovias, nós temos problema aí de transporte por caminhões, nós temos problema de tráfego urbano, né. Aí a questão, por exemplo, de uso de bicicletas, de uso de carros elétricos, tudo isso é importante o Estado ter planejamento a esse respeito. O povo deveria poder cobrar os governantes no sentido de ter iniciativas nesse sentido. Preservação da biodiversidade dos biomas, estabilidade dos ecossistemas. Aí, né, nós temos questões aí gigantescas, né, da floresta amazônica, da Mata Atlântica, do Cerrado, em que não há o devido cuidado, né, a esse respeito, né, a gente vê até pelo contrário governantes que estão incentivando a exploração e destruição dos biomas. E uma outra sugestão seria a questão de a gente não atropelar as práticas e saberes tradicionais, né, respeitar e apoiar, por exemplo, o conhecimento e as práticas dos indígenas em relação às florestas, né, dos quilombolas, todos as chamadas tecnologias sociais, né? Eu gosto de dar exemplo a questão das casas de farinha, né, em que há uma produção da farinha de mandioca, né, num convívio coletivo ali das pessoas, e que, né, não seria interessante destruir isso e trocar por uma produção totalmente mecanizada, né? Porque se perderia o aspecto social, afetivo. Então, muitas vezes os saberes das comunidades são úteis até, né, para as próprias empresas que vão usar tecnologias